quero convidar os irmãos a acompanharem a leitura que eu farei no livro de Neemias, no capítulo 1. E quero já fazer um pedido especial a você que está acompanhando a transmissão em casa, os nossos irmãos e irmãs. Além do texto estar sendo projetado, e durante a pregação teremos outros textos, mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você fosse como um bom crente bereano, acompanhando a exposição desse texto, e seja na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia em formato digital, mas que você fosse acompanhando a exposição da palavra de Deus, e isso certamente vai também facilitar você assimilar ainda mais a mensagem nesta noite. Neemias capítulo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de tudo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, tua palavra que é mais pura do que o ouro, ela mais uma vez foi lida, e agora, Deus, eu careço da iluminação do teu Santo Espírito para expor a tua palavra, e a igreja também, os nossos irmãos que estão aqui te servindo nessa noite, e os irmãos que estão em casa acompanhando a transmissão, mas também em culto, em adoração ao Senhor. Carecemos, Senhor, da iluminação do Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Usado por Deus em tempos de adversidade. Quero primeiramente falar com as nossas crianças e dizer a você, criança que está em casa, temos uma criança aqui, né, que está acompanhando a sua querida mamãe, e ela já está ali a postos do seu desenho. Então eu imagino que você em casa já providenciou o seu, e você talvez vai precisar da ajuda do papai e da mamãe, porque você fará um desenho onde você tentará desenhar assim uma cidade, e ao redor dessa cidade como se ela tivesse um muro, só que na verdade o muro dessa cidade vai estar todo derrubado, todo destruído, com buracos. Às vezes vai ter lugares que o muro vai estar assim com uma parte caída, um quadro não muito bonito. Então você vai tentar desenhar
uma cidade com os muros derrubados. Mas na entrada dessa cidade, você vai desenhar, como você está vendo nessa arte que foi preparada para o tema da mensagem, você vai desenhar Neemias de joelho orando. Neemias estará orando em favor de Jerusalém, daquela cidade que está assolada e que está com seus muros queimados. Então esse é o desenho, criança. Por isso que eu disse que talvez você precisará aí da ajuda do papai e da mamãe, para que você faça essa cidade da forma mais simples que você puder, mas um muro que está quebrado, que está destruído, e na entrada dessa cidade, Neemias orando, usado por Deus em tempos de adversidade. Irmãos, o Senhor, na sua vontade soberana, no seu governo eterno, Ele sempre se serviu dos seus servos, e em tempos adversos da história, Ele sempre levanta homens, mulheres também, para serem instrumentos nas suas mãos. Nós temos nas páginas das Escrituras tantos personagens que poderíamos mencionar, além de Neemias, que será o objeto da nossa reflexão nessa noite. Podemos olhar lá para o início no livro de Gênesis, podemos lembrar do patriarca Abraão, que foi chamado para o Senhor para ser uma bênção em todas as nações. Nós podemos lembrar também, depois da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, chegamos a José do Egito que também num tempo adverso, ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus, mas ele antes experimenta tanta adversidade na sua vida, e Deus estava forjando José para ser um instrumento nas mãos de Deus, e tantos outros personagens que tivemos. Nós temos também dentro dos reis de Israel, podemos lembrar sempre do rei Davi, e o quanto ele foi usado pelo Senhor. Mas houve um tempo em que o povo de Israel, desobedecendo ao Senhor, se afastando dos preceitos de Deus, Deus através dos profetas advertiu o povo por muitas vezes, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse, mas isso não aconteceu. E primeiramente, após a divisão dos reinos, o reino do norte, as 10 tribos, eles são conquistados e levados cativos pela Assíria. É bem verdade que o reino do norte nunca foi restaurado. Alguns migraram do reino do norte para o reino do sul, mas praticamente a Assíria liquidou com aquela sua atitude de espalhar as pessoas em outras nações e trazerem outros para tomar o lugar, e foi isso que criou aquela mistura de pessoas em Samaria. Mas depois, mais de 100 anos mais tarde, o cativeiro judaico chegou até Judá, e agora Nabucodonosor leva cativo, e por 70 anos, conforme a palavra de Deus nos diz, pela boca do profeta Jeremias, o povo judeu passará cativo na Babilônia. E agora o Senhor recebe e dá a ordem, usando pessoas, usando governantes. Semana passada, ainda no último culto do ano, o reverendo Sérgio Lima, já nos expondo o Salmo 126, nos contou um pouco do contexto desse dia glorioso da restauração da sorte de Sião. Mas há uma coisa interessante para nos contextualizarmos na história de Neemias. Neemias também, que é um instrumento nas mãos de Deus, um homem que será usado por Deus em um tempo adverso. Essa volta, meus irmãos, do povo não se deu de uma única vez. Nós vemos então que com o decreto de Ciro vem um primeiro grupo, mas depois, mais tarde, você verá um outro grupo vindo com Esdras, e alguns comentaristas dizem que o último grupo vem com Neemias. Há um intervalo de tempo. Nós podemos então imaginar que essa leitura que eu acabei de fazer, e se você quiser continuar lendo todo o livro de Neemias, eu recomendo que você leia Esdras junto com este livro, até porque antes da Septuaginta, no Antigo Testamento, Esdras e Neemias eram um único volume, porque eles precisariam ser lidos. É bem verdade que um pouco antes do período de Esdras e Neemias, nós temos 2 profetas pós-exílicos que trabalham nesse tempo após o retorno a Jerusalém, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias. O contexto então, irmãos, é de caos. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Houve primeiro a exortação para a reconstrução do templo, porque o povo volta e vai cada um cuidar da sua própria vida, e a casa do Senhor permanecia em ruínas, mas o Senhor levanta sobretudo o profeta Ageu para exortar o povo, e eles atendem à voz do Senhor. Mas agora, irmãos, a cena que você pode tentar formar aí na sua mente é de uma Jerusalém sem muro,
E muro para aquela época não era simplesmente como os muros da nossa casa, que também tem a ideia de trazer para nós segurança, proteção, mas naquela época era muito maior, os muros eram largos. Vocês conhecem a história, e os muros poderiam passar até um carro por cima. Quando vamos fazer a dedicação dos muros, o coral, o povo vai cantar em procissão em cima do muro. Esse muro então estava derrubado, destruído. E olha, irmãos, se vocês olharem as datas, só para os irmãos terem uma ideia, o decreto de Ciro foi olha só que coisa interessante, em 538 a.C. Sabe quando que Deus vai levantar Neemias para ir até Jerusalém? Em 444 a.C. Esse tempo em que o povo ficou indiferente, deixando os muros derrubados, foi até maior do que o tempo do cativeiro. Sabe quando as pessoas se acomodam e dizem, os muros estão no chão, os muros estão derrubados, mas vamos tocando a vida, deixa os muros assim mesmo. Mas Deus levanta Neemias, quando ele recebe a visita de Anani, um de seus irmãos, e com alguns judeus, e é muito comum, certamente você já teve essa experiência aqui, agora em tempos tecnológicos, nós não nos valemos mais de cartas, e quando recebemos os nossos parentes vindo de viagem, você já sabe tudo o que está acontecendo, da onde ele veio, porque você recebe e-mail, você recebe WhatsApp, você tem contatos com tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Então, antigamente não era assim. A família toda se reunia para conversar com aquele que acabara de chegar. Conte para nós notícias da nossa terra, conte como vão os nossos familiares, conte como estão os nossos parentes. E foi assim. Neemias, copeiro do rei, recebe a visita de seu irmão, e ele faz uma pergunta: como estão os que ficaram lá, os que não foram levados? E a resposta que Anani dá à pergunta de Neemias é muito triste. Ele diz que o povo está em miséria. Olha só, meus irmãos, o que nos diz aqui o texto, e a palavra de Deus então nos informa, verso 3: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então é nesse contexto, irmãos, que Deus levanta este homem chamado Neemias. E para que eu não incorra no erro de colocar Neemias como se fosse a pessoa mais importante nessa história, ele não é. Neemias é servo do Senhor, ele vai deixar bem claro isso na sua oração. Neemias é um instrumento nas mãos de Deus, como eu e você podemos ser um instrumento nas mãos do Senhor, num tempo adverso, num tempo difícil. E só para os irmãos terem uma ideia, outros profetas pós-exílicos foram chamados por Deus para pregar contra esse período. Por exemplo, o último dos profetas do Antigo Testamento, Malaquias. Mas o povo agia com indiferença, às vezes até com certo cinismo, quando Deus cobrava, e isso está muito claro lá no livro do profeta Malaquias. Deus então levanta agora Neemias que estava lá no palácio, com uma função de confiança. Ser copeiro do rei não era uma função qualquer. Ele não só era responsável para experimentar a bebida que o vinho que o rei bebia, ou a comida que o rei comia, mas ele era talvez a pessoa mais próxima do rei. Certamente ele até tomava conhecimento de decisões que o rei haveria de tomar no seu reino, porque ele estava sempre próximo do rei. Era um homem de confiança. Segundo os estudiosos, possivelmente Neemias não nasceu em Judá. Seu pai é uma pessoa que nós não conhecemos muito a sua história, mas provavelmente seu pai sim, levado para o cativeiro. Muitos nasceram durante o cativeiro dos 70 anos. E segundo também os estudiosos, nem todos voltaram para Jerusalém. Mesmo depois da ordem de Artaxerxes, a ordem de Ciro, muitos ainda optaram, porque já estavam com famílias constituídas, estavam trabalhando e permaneceram morando. Agora não é mais o Império Babilônico, agora é o Império Medo-Persa, mas eles permaneceram, como por exemplo se dá com Neemias. Mas nem por isso, mesmo Neemias, segundo os comentaristas, não tendo nascido em Jerusalém, ele deixou de esquecer da terra dos seus pais, da história, da importância, e ele sabia a causa do cativeiro, e ele então agora se coloca nas mãos do Senhor. Por que nós estamos trazendo essa mensagem neste primeiro domingo de 2021? Não é apenas para os líderes da igreja que eu quero me dirigir agora, mas para todos nós, porque você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus, usado por Deus num tempo adverso. Nós estamos atravessando um tempo adverso, mas Deus quer usar a cada um de nós.
Deus quer que você se envolva na obra. Muitas vezes, muitas pessoas dizem assim: quando essa fase passar, pastor, quando a pandemia acabar, pastor, eu vou ser o primeiro a me colocar à disposição para fazer a obra do Senhor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é agora que o Senhor quer usar você, com todos os cuidados, com toda a segurança, sim, mas não é quando estivermos passando pela bonança, é no meio do turbilhão, é agora, enquanto o mar está revolto, que o Senhor quer usar a sua vida, como levantou Neemias para ser um instrumento nas suas mãos. Neemias, então, é o homem usado por Deus para ser uma bênção na vida dos seus irmãos daquela nação. E uma coisa que me chama a atenção, e você acompanhou a leitura que eu fiz, é que quando Neemias ouviu as palavras do seu irmão, relatando o que estava acontecendo lá em Jerusalém, qual foi a reação dele? Verso 4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vale a pena dizer, irmãos, que esse período em que ele recebeu a visita do seu irmão Anani, mês de Quisleu, corresponde no nosso calendário aos meses de novembro e dezembro. Então nós acabamos aí 2020 quase agora, então correspondendo aí aos 2 últimos meses do ano. E ele agora, meus irmãos, quando vai comparecer na presença do rei Artaxerxes, fazendo o seu trabalho, já lá no mês de Nisan, ele já vai estar 4 meses à frente, ou seja, há um intervalo aqui entre o encontro com o seu irmão e aqueles judeus, entre a notícia que ele recebe e o momento em que ele estará mais uma vez na presença do rei Artaxerxes, e ele estará triste com o seu coração por conta dessa notícia. E o que é que Neemias fez durante esses 4 meses? Neemias se colocou diante do Senhor como um intercessor. Neemias orou. Primeiramente o texto diz que ele se abateu, que ele ficou triste, que ele chorou, que ele lamentou, e que ele até promoveu um jejum e uma oração perante o Deus dos céus. Aqui está registrada uma das orações mais lindas que nós temos das Escrituras. Nós temos algumas orações, eu gosto muito de dizer isso. Nós temos a oração lá de Salomão, nós temos a oração intercessória do próprio Abraão, quando está preocupado com o seu sobrinho Ló. Nós temos a oração, meus irmãos, de Daniel, e aqui nós temos essa oração de Neemias, aonde inclusive alguns chegam a dizer uma similaridade com a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, porque nós encontramos na oração dele elementos que deve ter na minha e na sua oração. Mas deixa eu me voltar aqui um pouco no verso 4. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos dessa noite é a sensibilidade de Neemias. Eu acho, irmãos, e eu quero falar isso com temor e tremor, porque eu sinto falta às vezes disso no meu coração. Eu confesso que às vezes, mesmo sendo pastor, eu estou com os meus olhos muito secos. Nós precisamos chorar mais, irmãos, pela miséria, pelo que está acontecendo ao nosso redor. Eu me considero às vezes uma pessoa muito dura, e eu não queria ser assim. Nós precisamos aprender com este homem, ou como por exemplo o próprio profeta Jeremias, que alguns o apelidaram de um profeta chorão. Quem dera se eu fosse um pastor chorão, no sentido de chorar pela miséria do homem, chorar por causa do pecado da humanidade. Nós não nos alegramos. Essa semana, lendo Daniel capítulo 4, eu vejo que quando Nabucodonosor teve aquela atitude de loucura, agindo como um animal, e Deus levanta Daniel para interpretar aquele sonho de Nabucodonosor, diz a palavra de Deus que Daniel entrou em pânico, Daniel ficou triste, ele não se alegrou com a loucura de Nabucodonosor, até porque Deus queria usar aquilo para transformar a vida de Nabucodonosor. Você se considera uma pessoa sensível? Você também tem lamentado, tem chorado na presença de Deus pelo que tem acontecido? Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho que levantar muro algum. Talvez os muros aqui sejam uma figura de linguagem hoje. Eu não sei que muros o Senhor neste ano quer que nós edifiquemos. Se são muros de relacionamento, do serviço do Senhor, da evangelização, do discipulado, da obra missionária. Mas o Senhor quer que nós nos coloquemos diante dEle. E não tem como nós sermos instrumentos nas mãos de Deus sem oração. Não tem como você ser usado por Deus se você não investir tempo em oração. 4 meses ele esteve em oração. E olha que coisa linda. Ele começa exaltando ao Senhor, logo no verso 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa a sua oração com adoração.
E isso é lindo, meus irmãos. Depois ele lembra: Senhor, ouve a minha oração, esteja atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para o Senhor acudir à oração do teu servo, que hoje eu faço na tua presença. Mas ele coloca aí um adendo: dia e noite. Não foi só uma oração. Às vezes você diz assim: mas pastor, eu já orei, agora eu estou esperando. Mas se tem uma coisa também que faz parte da vida de um homem e de uma mulher de oração, é uma oração perseverante. Neemias é um homem que perseverava em oração. Nós não temos toda a história desses 4 meses, mas particularmente eu creio que Neemias fez 2 coisas nesse período. Em primeiro lugar, o texto já registra para nós: oração. Mas eu creio também que à medida em que Deus foi falando ao seu coração, mostrando que ele poderia ser um instrumento nas mãos de Deus, Neemias também começou a fazer um planejamento. Por isso que eu creio que é muito oportuno falarmos nessa noite, no início de um novo ano, mesmo atravessando um período difícil, com muitas expectativas no coração, com muito desejo de que as coisas melhorem, mas a nossa esperança não pode estar na vacina. A nossa esperança continua sendo o Senhor, e é sempre Ele que é a nossa esperança. Claro, queremos sim que em breve a população seja vacinada, que haja essa imunidade no povo, mas, irmãos, há uma outra enfermidade tão mais grave, tão mais urgente, e que não tem vacina, que nenhum laboratório na face da terra é capaz de produzir, mas o remédio já foi providenciado, que é o nosso Senhor Jesus. Ele sim, o seu sangue que purifica de todo pecado, pode restaurar a vida de uma pessoa. Sensibilidade, Neemias mostra isso. Neemias então agora começa a orar, e uma coisa linda nessa oração é que Neemias poderia ter orado assim: Senhor, eu quero confessar os pecados deles, porque eles são incrédulos, porque eles são desobedientes, porque eles não guardam a tua palavra, porque eles não guardam os teus preceitos. Mas ele não fez isso. Ele diz: eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. Ele coloca-se na mesma situação, mesmo ele falando: eu nem moro em Jerusalém, eu moro no palácio, eu sou funcionário de confiança do rei. Mas ele agora entende que, como intercessor, ele se coloca junto e diz: eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, este é o exemplo que nós precisamos seguir, de alguém que é usado por Deus em tempos de adversidade. Ele recebe uma má notícia, ele recebe uma notícia que de certa forma tira o seu chão, e o que ele faz? Ele chora, é verdade, mas não é aquele choro que dura 5 minutos, ou menos que isso, e depois você toca a vida. Não, é aquele choro que te leva para a presença do Pai, e que te leva a orar, e que te leva a suplicar, e a dizer: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer me usar para mudar este quadro, eis-me aqui, envia-me a mim, como foi usado a palavra ao profeta Isaías. Mas eu quero pedir ajuda aí dos nossos irmãos da transmissão, se for possível, que os irmãos acompanhem comigo, porque o texto diz, e aí eu tenho que entrar um pouco no capítulo 2, que ele nesse período então, entre o mês de Quisleu, novembro e dezembro no nosso calendário, até o mês de Nisan, março e abril no nosso calendário, nós vemos que ele termina a oração dele, aqui no verso 11, no finalzinho, dizendo assim: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Que este homem é este, irmão? É o rei. Porque certamente, ao longo desses 4 meses, Neemias continuou servindo o rei, continuou trabalhando, mas neste dia especificamente, que vamos registrar agora aqui lendo Neemias 2, ele apresenta-se com um coração triste. E olha só o que nos diz a palavra de Deus. Primeiramente nós vamos ler até o versículo 9. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Eu queria parar aqui um pouquinho. Você diz assim: mas ele já orou 4 meses, e ele está na presença
do rei agora, e o rei perguntou para ele: você está triste? E o que está acontecendo? Você não está doente? É uma tristeza do coração. Você sabe o que eu estou falando, eu já senti isto, você já sentiu isto. Tem certas vezes que o coração é assaltado pela tristeza, um abatimento, mas a tristeza de Neemias é porque ele está preocupado com o que acontece lá em Jerusalém, ou melhor dizendo, o que não acontece. Porque o povo não está nem aí para os muros queimados e os muros derribados. Deus certamente está preparando um líder, alguém que vai ser um motivador, um homem que vai ser um encorajador para aquele povo que está indiferente àquilo mesmo depois de tanto tempo. E ele diz aqui que agora, quando o rei diante dele fala: e o que é que você quer pedir? Eu não sei se você já se deparou com uma situação assim. Ele certamente não falou para o rei: me dá licença, eu vou aqui à sala ao lado, eu vou fazer uma oração e depois eu volto para responder. É aquele momento em que você está olhando para o rei, os olhos estão abertos, mas dentro de você, você está dizendo assim: Senhor, chegou a hora. Todo aquele tempo de oração, todo aquele tempo de planejamento, eu estava esperando da tua parte um sinal, e o Senhor me deu. O rei está perguntando o que eu quero. E eu acho interessante isso. Em 2019, trabalhando com um pequeno grupo aqui da nossa igreja, nós fizemos uma série em Neemias, e eu me lembro de conversando com o grupo particularmente que eu pertenço, o PG Leopoldina, os nossos irmãos, e alguns irmãos ligados à parte aí de empresas, como o presbítero Fernando, e ele estava falando que a ideia aqui é que quando o rei perguntou: o que você quer que eu faça? É como que Neemias tivesse assim, um planejamento pronto na mão, e falou assim: bom, eu quero apresentar para o senhor um projeto. Mas já está pronto, meu filho? Sim, já está pronto. Porque eu não só estive orando. Aliás, uma máxima que eu aprendi, eu sempre uso para Neemias. Neemias era um homem de ação. Oração. Oração não é só teoria. Oração te leva a dobrar os joelhos, mas te leva também a ficar de pé e fazer a obra. Quando Neemias se apresenta diante do rei, e o rei pergunta para ele, ele orou. Foi uma oração rápida e objetiva. Mas em seguida, ele pede permissão para se afastar do trabalho. E ele diz aí a partir do verso 5 na sequência: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ele está pedindo então uma licença, um período para se afastar. E o rei então, verso 6 diz: estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Outra lição linda desse homem. Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Nós sabemos quanto tempo durou para a reedificação dos muros, e isso até hoje é objeto de dúvida. As pessoas falam: como é possível um muro daquela dimensão, um tamanho daquela obra, como esse homem conseguiu isto? 52 dias, e os muros foram reedificados. Você conhece certamente muitos projetos que tem por aí, estaduais, federais, municipais, que começam uma construção de uma ponte, aí o governante vai lá e põe uma placa, e diz assim: início da obra, previsão de entrega, orçamento. Você sabe que quando aquela ponte for concluída, o prazo não vai ser completo, o valor do orçado foi triplicado. Nós estamos esperando algumas obras da Copa do Mundo de 2014. Tinha um trem que ia passar por aqui, eu acho que não vai passar mais. Neemias é um exemplo para nós de alguém que é planejado, alguém que é de oração, e ele chega diante do rei, pede um prazo, e ele estabelece um tempo. Mas ele faz mais do que isso. Ele já planejou que ele precisaria de material, que ele precisaria de autorizações. Então diz o texto no verso 7: e ainda disse o rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ele sabe que pode ter algum problema nas fronteiras, e ele quer então a autorização do rei. Ele também pede carta para Asaf, o guarda das matas, porque ele vai precisar de madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros e para a casa que ele vai morar. E o rei deu. Mas olha que coisa linda, versículo 8, finalzinho. Por que o rei deu? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Irmãos, nós só teremos êxito e de sermos um instrumento nas mãos de Deus, usado para fazer a sua obra, se você tiver plena consciência: não sou eu sou apenas servo, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, quem faz a obra é o Senhor, conforme Paulo escrevendo aos Filipenses diz: porque o querer e o efetuar vem de mim, do Senhor. Eu e você podemos nos alegrar por sermos seus servos, mas como é perigoso nesses tempos em que às vezes nós queremos os holofotes virados para nós,
para que depois as pessoas lembrem-se de nós. Não, irmãos, toda a honra e toda a glória ao Senhor. É o Senhor quem governa de forma soberana. O Senhor da glória é o Senhor do universo, é Ele que está no controle, e é a boa mão do nosso Deus que estava com Neemias. Por isso ele conseguiu agora a permissão para sair, ele conseguiu cartas para atravessar os lugares, para que não tivesse nenhum entrave com os governadores além do Eufrates. Ele recebe autorização para levar material, madeiras para fazer o trabalho. E aí diz o texto a partir do verso 9, que ele foi aos governadores da além do Eufrates, entregou as cartas que o rei havia enviado, e ainda Deus, usando ainda o rei com a sua influência, mandou ainda uma comitiva, um exército acompanhou alguns soldados Neemias. Neemias não chegou sozinho, chegou escoltado, como se fosse assim um chefe de estado, como se ele fosse um primeiro-ministro. Neemias chega ali falando, olha, ele veio em nome do rei, o rei colocou até uma escolta para ele. E é interessante, irmãos, que quando nós nos colocamos diante do Senhor, Deus vai usar, como Ele já usou ao longo da história, e nós assim aprendemos sobre a graça comum, homens ímpios. E às vezes você vai dizer, mas por quê? Porque Deus reina sobre todas as coisas. Às vezes aquele governante não sabe entender que é Deus que move o coração do rei. Porque Ciro assinou o decreto, ele queria fazer uma média com o povo, ele tinha acabado de conquistar. Pode ser que humanamente essa seja a explicação, mas eu creio num Deus que governa, num Deus que soberanamente está no controle de todas as coisas. Então eu não devo ter medo se o governante A, B ou C do atual tempo que nós estamos vivendo disse que fará isto ou aquilo. Ele só fará se o nosso soberano Deus, o governador dos governadores, o Senhor dos senhores disser, vai fazer. Deus está no controle, irmãos. Mas uma coisa nós precisamos aprender nesse texto: quando você se colocar nas mãos do Senhor, virá oposição. Não se iluda, achando que vai ser sombra e água fresca. Mas eu disse, eis-me aqui, pastor, eu quero servir, eu quero fazer a obra. Mas às vezes, da onde você menos esperar, baldes de água fria virão sobre você. E não foi diferente naquele tempo. Olha só o que nos diz aqui, meus irmãos. A palavra de Deus vai mostrar para nós, e claro que eu vou só citar isso, porque eu quero voltar disso lá no finalzinho. Versículo 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles não gostaram, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre eles. Mas agora, depois de toda essa passagem, eu reconheço que a história hoje, a mensagem é um pouco mais biográfica, né? Falando da história desse servo de Deus. Por isso que eu estou entrando aqui no capítulo 2, porque está muito ligado ao capítulo que nós lemos no início da mensagem. Diz o verso 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. O que eu aprendo aqui com Neemias? Um homem usado por Deus em tempos de adversidade. Discrição. Neemias age com discrição. Às vezes e eu estou falando isso até porque já cometi esse erro, infelizmente, algumas vezes. Espero não cometer mais. Sabe quando você fala demais? Sabe quando você se antecipa a uma coisa, e muitas vezes Deus quer que você seja mais discreto? Neemias foi discreto, ele chegou em Jerusalém. Claro que alguma coisa chama a atenção dos moradores. Quem é este? Ele é o copeiro do rei. O que ele está fazendo aqui? Ele veio com escolta, ele tem até alguns soldados ao seu cuidado. O que ele veio fazer, ele não faz. Agora só que ele vai confirmar a informação para o seu irmão Hanani.
Não é que ele duvidava do seu irmão, mas para que ele pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus, ele precisava enxergar em loco, e é isso que nós precisamos aprender hoje como igreja. Nós não podemos apenas comprar um terreno sem visitar o terreno, nós não podemos falar de uma situação de uma pessoa que está sofrendo, sem ir estar com a pessoa. Ele foi até Jerusalém, ele inspecionou o local e descobriu realmente o que o meu irmão falou, é muito pouco em vista do que eu vi, está tudo destruído. Está tudo assolado. Agora é a hora difícil para nós líderes, tanto eu como o reverendo Sérgio Lima, reverendo Robert e qualquer pastor. Às vezes o Senhor vai nos colocar nessa posição aqui, meu irmão. É uma hora dura, quando nós vamos ter que dizer estas palavras, como está aqui no versículo que nós vamos ler agora, no verso 17. Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Você já imaginou? Você morador de Jerusalém, está lá trabalhando, chega um homem e ele começa a falar assim: eu vim aqui para dizer para vocês que vocês estão na miséria. Mas que petulância! Volta para o seu serviço lá, deixa a gente aqui na nossa vida. Mas quando Deus levanta um homem para falar, sobretudo sobre Deus, como muitos profetas foram levantados por Deus, a mensagem às vezes não será uma mensagem gostosa de se ouvir, mas é a mensagem que nós precisamos ouvir. Quantas vezes, eu não estou aqui querendo corrigir a oração de ninguém, mas eu às vezes escuto irmãos orando assim: Senhor, fala, manda para nós nessa noite a mensagem que nós queremos ouvir. Opa, a mensagem que nós queremos ouvir? Manda, Senhor, a mensagem que nós precisamos ouvir, mesmo que seja aquela que não vai soar bem, que fala assim: olha, hoje a palavra doeu. Neemias pôs o dedo na ferida, Neemias fez o verdadeiro diagnóstico, ele avaliou a situação, mas agora ele será um instrumento nas mãos de Deus. E vamos caminhando para o término nessa noite. Versículo 18, ele vai compartilhar a sua experiência. Ele diz aí no verso 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, depois de ouvir então esse relato de Neemias, os homens daquele lugar disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Que coisa linda, irmãos. Esse é o resultado que a gente espera depois de uma exortação ao povo de Deus. E fortaleceram as mãos para a boa obra. É isso que Deus quer nesse ano. Ah, pastor, mas ainda nós não sabemos quando é que a igreja vai voltar a funcionar normalmente, quando é que as sociedades internas vão poder trabalhar, quando é que vamos poder ter as nossas reuniões, quando é que a igreja de fato vai abrir as portas e não vai fechar mais. Ainda que o ano seja difícil, o Senhor quer disposição, quer que o seu coração se anime e você diga: eis-me aqui, eu quero ser como um Neemias na minha igreja, na minha vida, na minha família, na sociedade. Mas agora eu termino falando sobre os inimigos, porque eles sempre estarão rondando aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Infelizmente, lá estão de novo, verso 19. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e agora acrescentam mais um aí, o Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Sempre assim, irmãos, baldes de água fria, gente jogando contra, gente dizendo: não vai dar certo, nós já tentamos isso um dia, desiste. Pessoas que estão sempre trabalhando na oposição. E é interessante, quem são esses homens? Só para mostrar o risco que esse homem estava correndo, Neemias, mas Deus estava com ele, a boa mão do Senhor era com ele. Sabe quem era o Sambalate? Esse Horonita, ele era descendente de um grupo misto que colonizou Samaria após a conquista assíria. Foi aquela mistura de povos que os conquistadores fizeram lá, e ele surgiu ali. E sabe quem era o Sambalate? Ele era o governador da província de Samaria, era um homem influente. Sabe o Tobias? O Tobias era sócio do Sambalate. Ele era então um amonita, membro de uma família antiga e famosa que reinava em Amon por muitas gerações. Não é gente simples não, é gente influente, é gente poderosa. E o Gesem, sabe quem é o Gesem? O Gesem, ele é árabe, emir. Essa expressão emir é um título de nobreza que se dá a alguém, a um militar, a alguma pessoa poderosa. Ele era um emir poderoso que uniu os árabes como uma confederação gigantesca, parece coisa dos nossos dias, não é? E os exércitos beduínos dominavam o leste e o sul do Mar Morto.
Então quando você fala assim, mas esse Sambalate aí não é ninguém, esse Tobias não é ninguém, esse Gesem não é ninguém, você que pensa, homens terríveis, e que vão se opor à obra do Senhor. E se você conhece a história de Neemias, eles não vão desistir tão fácil, mas o Senhor é com o povo dele. E Neemias então vai dar essa resposta, e assim nós terminamos nessa noite. Olha que coisa linda, versículo 20: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós seus servos nos disporemos e reedificaremos. Ele sabe o tempo todo que ele é só servo, que ele é um instrumento nas mãos de Deus. Ele não é a pessoa mais importante. Se tem protagonista nessa história é Deus, sempre será Deus. Nós somos servos, nós somos auxiliares, nós somos assistentes. E ele então diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Se Deus não é por nós, quem é que será contra nós? Mas quando Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ainda que as lutas sejam grandes, os opositores sejam muitos, o Senhor está ao nosso lado. Mas aí manda um recadinho para eles: vós todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias, usado por Deus em tempo de adversidade. E você? Quer ser um Neemias na sua geração? Quer ser um instrumento nas mãos de Deus, minha irmã, com a sua família? Não só no contexto da igreja local, mas no reino de Deus. Neste mundo onde o Senhor nos envia para o meio de lobos, para sermos sal e luz. Quantos muros são caídos por aí? Simbolicamente falando, talvez não sejam muros de pedra, de concreto, mas quantas coisas o Senhor quer usar eu e você para fazermos. E eu queria então terminar essa reflexão nessa noite, convidando você a cantar um hino. E que este hino seja uma resposta que você dará a Deus agora, depois de ter ouvido a instrução da sua palavra. Eu quero ser um vaso de bênção, sim, os vasos de bênção sem par. Faze-me de um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor.